Justamente, as pessoas têm essa ideia da medicina. Da medicina. Não é só medicina. Para quem quer um aprofundamento espiritual, para quem quer acessar informação diferente, para quem está com dificuldade em dar o próximo passo mediúnico ou espiritual, a ayahuasca é uma ferramenta muito interessante. E assim, eu não recomendaria a ayahuasca, tá? Para as pessoas que não têm o mínimo de estudo sobre espiritualidade, eu não recomendaria. Eu não acho que seja interessante a experiência. Que não vai saber lidar com aquilo. Não vai saber interpretar nada, não vai saber lidar com o que está recebendo. Então eu não recomendaria a ayahuasca para quem não tem estudo espiritual. Mas essa é uma opinião minha, particular minha. E eu também reforço como opinião minha. Não é algo para você matar a curiosidade. Não. A gente está falando aqui de despertar. É uma medicina. É literalmente para você ou buscar informação ou para se curar. Exatamente, é a leitura que eu tenho. Curiosidade, não. Você vai se ferrar ali. Mas muito, muito mesmo. Então, assim, na minha experiência, eu vi tanta coisa, só que é o que você falou, eu já vi tanta coisa antes. Então, eu vi muita coisa ruim também. Só que não fiquei com medo, não fiquei assustado, porque eu vejo todo dia, entendeu? Então, assim, se você não tem preparo, estudo, se você não sabe como a espiritualidade funciona, se você não tem um mínimo de conhecimento do que é um obsessor, de como ele trabalha, do que ele pode fazer e tudo mais, eu não recomendaria de forma alguma a experiência. De forma alguma. Para quem está buscando cura, eu acho assim, a última opção, sabe? Você ir para um negócio desse. Última opção. Com a consciência de que é um remédio, sabe? Não é com a consciência de buscar cura milagrosa, assim, porque a ayahuasca, ela é uma medicina que, quando você toma ela, não sei se você teve essa percepção, mas ela procura no teu corpo. Ela vai pro teu corpo inteiro, você sente ela indo pro corpo inteiro. Ela é um remédio que sabe onde ela tem que ir, onde ela tem que procurar. Se tem mágoa, ela vai trazer para fora, que é a limpeza, né, que a gente fala. Eu tive limpeza física. Então, eu não tive nenhuma. Isso não significa que eu não tenha nada para limpar, mas naquele momento, não é? Enfim, não aconteceu ainda. E falam que pode acontecer depois de muitas sessões, né? Todo mundo fala que cada uma é diferente. É diferente, é tudo individual, né? Toda experiência é individual. Então, assim, eu recomendaria a ayahuasca para quem tem consciência do processo de cura e sabe que a cura exige mudança interna. Aí eu recomendo para você. Você sabe disso, você entende disso, faça a ayahuasca. E para quem quer buscar informação e tem estudo e base espiritual para isso. Com consciência. Conhecimento, com consciência. Você quer buscar informação, você quer acessar alguma coisa? Faça, vai ser fantástico. Entendeu? E eu entendi isso lá. Então eu falei, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não tô buscando cura aqui. Essa viagem, eu não tô curando nada em mim, eu não tenho que curar em mim aqui. Eu tô buscando informação nessa viagem, é isso que eu vim fazer. E a partir dali, comecei a acessar muita coisa. Então, vamos lá. Primeira consagração. Eu estava no Vale Sagrado, nesse hotel maravilhoso. A gente estava numa sala do hotel, assim, que é uma oca, era um octógono. Muito interessante. Janelas no teto também. Aquela lua cheia. Foi dia 7 de setembro, então foi eclipse. Lua de sangue. Você estava no dia certo. Mas eu tô te falando, foi uma coisa muito louca, entendeu? Eu falei assim, se for pra fazer, tem que ser aqui, cara. Se for pra dar errado, se eu passar mal, vomitar, enfim, vai ser aqui, entendeu? Então eu falei que se eu não fizer aqui, eu vou me arrepender eternamente. Eu falei, não, eu vou viver tudo que essa viagem tem. E aí eu decidi, consagrar. Já tinha decidido bem antes, né? E eu vou contar até do xamã, que foi muito interessante a experiência. Falaram que havia um xamã, né? Eu não conhecia o xamã. E aí eu tava andando ali sozinho, né? Indo pra oca ali, vamos chamar de oca. E eu passei por um cara, né? Pequenininho. Eu passei por ele assim, me veio um arrepio assim, do pé à cabeça. Eu falei, o que é isso? Aí eu olhei pra trás assim e ele continuou andando. Eu falei, cara, eu vi um negócio assim nele. Era físico mesmo? Não. Encarnado? Era. Encarnado? Era encarnado. E eu vi uma aura nele assim, eu falei, nossa, quem é esse cara, velho? Eu não tinha visto ele no hotel. Eu falei, nossa, quem é esse cara? Aí eu entrei lá e tal, fui perguntar pra Sandra, né? Que é a mulher do Rex. Eu falei, Sandra, aquele lá é o... Por acaso aquele lá é o xamã? Aí ela, é ele mesmo. Aí eu, uau! Eu falei, nossa,
Que energia. Entendi. Assim, eu peguei instantaneamente a energia do cara. Uma simplicidade maravilhosa. Teve até um momento que eu ia falar com ele assim, ele saiu sozinho, né? Eu ia falar com ele e tal. Aí eu fui tocar nele assim, ele abaixou, pegou uma flor assim, começou a conversar com a flor. E eu fiquei, gente... Que coisa mais linda. E eu fiquei assim... Aí eu peguei e fui embora, sabe? Falei, putz, não vou interromper o que tá acontecendo aqui. Mas eu fiquei olhando e falei, cara, eu nunca vou chegar nesse ponto, sabe? Tipo assim, de abaixar e conversar com uma flor no amor que ele tava ali. Foi uma coisa muito louca. Mas isso foi no final. Enfim, aí eu conheci o Xamã assim, né? Cruzei caminho com ele e tal. E, enfim, começou a sessão ali, todo mundo senta, né? Em círculozinho. O Rex, ele serviu a dose para cada um, né? E durante a viagem ele vai analisando, né, o processo de cada um. Então ele sabe exatamente a dose que cada um precisa. Achei muito interessante. Você se sente muito confortável, assim, sabe? Muito seguro com ele. E ele faz isso há muitos anos, enfim. É uma grande referência, inclusive, do xamanismo. E o interessante também é que nesse dia ia ter uma iniciação Shipibo com esse xamã. Só que o curioso, a tribo Shipibo, ela não inicia ninguém que é fora da tribo. Mas eles fazem isso porque é o Rex. Olha, que respeito que eles têm. Eles confiam tanto na metodologia dele que ele vai para lá, na Amazônia peruana, só para fazer essa iniciação com quem já foi iniciado com o Rex, né? Na metodologia de condução dele. Então, assim, você vê o nível, né, da coisa. E o Rex falou, essa primeira, né, consagração vai ser conduzida pelo Loew, né? Então vai ser uma consagração Shipibo, não vai ser da forma como o Rex costuma conduzir. E eu falei, nossa, eu vou amar isso aqui, né? Porque eu já amo o xamanismo, a questão dos povos indígenas. Eu tava entregue já, falei, nossa, vamos logo, eu tava ansioso, né? Enfim, tomei a ayahuasca, achei o gosto horrível particularmente. É amargo. Assim, foi muito difícil de engolir aquele negócio, mas eu não sabia o que ia acontecer, né? Que nem eu te falei, eu excluí tudo da minha cabeça, falei, eu vou ter a minha experiência, se não acontecer nada, não aconteceu, se eu passar mal, passei, é isso. Tomei, e no começo fica aquele silêncio, né? Não sei se é sempre assim, mas ficou aquele silêncio no grupo, uns 15, 20 minutos. E eu assim, gente, mas não vai acontecer nada. Então assim, não vai acontecer nada, ninguém fala nada, não tem uma música, um tambor, não tem nada acontecendo, não tô sentindo nada, tô de olho aberto. Eu fiquei igualzinho. Aí eu fechava o olho assim, não sentia nada, eu abria o olho, via as pessoas, tava todo mundo de olho fechado, eu falei, bom, acho que vou fechar o olho também, né? Deixa eu ver se acontece alguma coisa aqui. E aí eu fechei o olho, e aí começou a me vir algumas informações, e aí veio pra mim assim, até alguém fazer a limpeza, não começa. E aí veio essa informação, deu uns 10 segundos, alguém fez a primeira limpeza. Limpeza é vômito, tá, gente? E aí, quando a pessoa fez a primeira limpeza, começou o tambor. Eu falei, gente, agora vai. Alguém cochichou alguma coisa aqui pra mim, né? É igual no parque de diversão, coloquem os cintos que agora vai. E aí, quando você se dá conta, você já tá na força, você já tá na frequência, já tá seguindo o ritmo da música, enfim. Só que nessa primeira consagração foi uma coisa muito diferente, pelo menos pra mim, porque pelo que eu fui conversando ali com a galera, é uma experiência diferente de se ter. Eu não tive informações sobre mim. Parece que a abuela, ela quis me mostrar o que é a ayahuasca. Ai, que lindo. Então, eu acessei o campo do grupo. Então, eu via tudo o que estava acontecendo. Eu via o que o Xamã fazia, eu via o que o Rex fazia, eu via o que estava acontecendo com as pessoas. Então, eu não tive nenhuma informação minha, de mim, sabe? Nenhuma cura de mim, nenhuma informação sobre mim, nada da viagem, nada. Eu acessei o campo. Então eu tive essa percepção, a abuela se apresentou, claro, aí eu vi ela personificada, é a velhinha baixinha, pequenininha, eu vi ela com uma touquinha branquinha, e ela roda, ela vai rodando assim, brincando e dando risada, aquela risada dela é muito característica. E aí eu comecei a perceber o que o xamã estava fazendo. Cada instrumento que ele tocava fazia uma coisa com a frequência do grupo. Cada ícaro, né, os ícaros são as rezas, fazia uma coisa com a frequência do grupo. E aí eu comecei a entender o que era a ayahuasca, como ela era conduzida e como ela funcionava de fato.
E o que eu vi ali, basicamente, né, resumindo, porque senão vai ficar muito extenso, é que no começo, os ícaros, né, que são cantados em Quechua, eles são ícaros de limpeza. Então a gente começa com a limpeza já para depois facilitar um pouco. A limpeza, né, continua pelo processo inteiro, mas no começo é mais intenso, são ícaros específicos para limpeza. E eu não entendo Quechua, né? Mas na hora eu estava entendendo, entendeu? Eu sabia que era de limpeza. E nesse momento eu comecei a ver obsessor pra caramba, comecei a ver um monte de coisa feia, um monte de sombra e coisa saindo das pessoas. E os obsessores vinham e vinham na minha cara, assim, ó, ficavam assim, saíam. E eu comecei a acessar, só que eu te falei, eu vejo isso todo dia. Não fiquei com medo, não fiquei assustado, fiquei, opa, né? Dá licença aqui, né? Mas não fiquei assustado, entendeu? Então por isso que eu falo, imagina uma pessoa que nunca viu, que nunca teve um contato com o obsessor, que nunca viu nada feio e recebe isso, vai ficar maluco. E entra na frequência, né? Se você fica com medo, você entra na frequência, aquilo vibra em você, você começa a ir para um outro caminho da ayahuasca. Então, por isso que eu não recomendo. Então, aconteceu comigo, eu via muita coisa feia, eu via a face do mal, eu lembro até hoje disso, que apareceu assim para mim uma imagem, não vou nem descrever para não alimentar a imaginação das pessoas, mas apareceu a imagem e alguém falou para mim, essa é a face do mal, o mal é real. Então, e eu ficava, não sei quem estava falando, sabe? Mas na hora você está recebendo a informação, né? Você nem se preocupa com quem está falando, mas você sabe que de fato é alguém que está te conduzindo, né? Não é os obsessores falando isso. Então, eu tive essa primeira experiência no começo, assim, de ver o mal saindo das pessoas. E eu via de olho fechado, né? Porque, assim, a ayahuasca, para quem não sabe, se você abre o olho, tá tudo normal, né? Não acontece nada. Inclusive, é a maneira de você controlar a força, né? É abrir o olho. Então, de olho fechado é quando a coisa, de fato, acontece, né? E de olho fechado, eu via o mal saindo das pessoas e aquilo tomando conta do lugar, e num redemoinho, assim, e ia pro xamã. Então ele puxava tudo para ele. Olha a responsabilidade. E eu fiquei assim... É a força. Na hora eu até fiquei preocupado. Com ele. Eu falei, nossa, ele tá puxando tudo. Mas aí eu vi que não tava indo para ele, sabe? Tava indo pro altar ali. Eu fiquei, nossa, olha a importância de ter um ponto de força, né? Para fazer um trabalho espiritual. Um ancoramento. Tava indo tudo pro altar. E eu via isso. Isso foi, assim, ficou uns 30 minutos nisso. Para quem não sabe, a ayahuasca é uma cerimônia bem extensa, né? Então a gente começou umas 11 da noite, vai terminar umas 6 da manhã. E o começo foi assim. Aí depois foram entrando outros ícaros. Eles iam mesclando. Uma hora era o xamã que conduzia, outra hora era o Rex que cantava, outra hora era um outro maestro que tocava 5 instrumentos de uma vez só, assim, muito louco. Eu depois te mostro o vídeo para você ver. Um cara magnífico. Você nem entende o som que tá sendo gerado de tão diferente que é, sabe? E depois você me lembra de eu te falar uma coisa? Tá. E aí, eu te falei, eu acessei o campo das coisas, então eu vi a energia das coisas, eu vi a energia das pessoas, eu tive visão de olho aberto também, eu vi mentor da pessoa do lado dela, eu vi um monte de coisa, acontecendo, mas pareceu que eu tava meio que de fora da cerimônia, vendo o que tava acontecendo lá no meio, entendeu? Então, a abuela, ela aparecia pra mim assim, ela só vinha ver se tava tudo bem e já saía, sabe? Então, eu falei, ela fica rodando em todo mundo. Ela fica assim, ela é o vento mesmo, essa energia aqui cíclica, sabe? Não sei explicar. Como se fosse uma espiral? Isso, uma espiral. E ela tava nesse movimento, ela fica nesse movimento, rodando assim. Rodando e dando a risadinha dela. Só que aqui ela tava personificada, como eu falei, né? Baixinha e tal, uma roupinha muito simples, uma touquinha branca. E nessa primeira experiência foi só isso, né? Vamos dizer assim. Eu acessei o campo das coisas, eu via o que o xamã fazia, eu via o que o Rex fazia, que são coisas muito interessantes. Eu via o que o tambor fazia, eu via como, assim, os ícaros fazem você viajar. Quando o xamã chacoalhava aquele maracazinho, eu na minha cabeça falei assim, ai meu Deus do céu, eu vou viajar de novo. Porque você realmente vai muito longe. Se você vai muito longe, você começa a ver as coisas e o que está acontecendo no campo. Forte. É muito forte, aquilo entra. E aí, ele chacoalhava o maracazinho, eu já entrava em pânico ali. Um pânico bom, né? Falando, meu Deus, é o xamã que vai cantar agora. Porque ele, na língua quechua, os ícaros ali, ele conduzia num tom de voz estável, não tem alto e baixo. Então é uma coisa que entra na tua cabeça e o canto, ele te leva, ele vai te conduzindo para o lugar, sabe? E você vai sendo levado para onde você tem que ir. Eu, particularmente,
fui levado porque eu tinha que ver do campo, então eu via eles aumentando a frequência. Porque na ayahuasca é assim, né? Os cantos, os ícaros, eles servem para isso, né? Eles vão aumentando a força. Então, um ícaro específico traz a energia do amor, isso eleva a força da ayahuasca e tal. Outros ícaros dão uma acalmada, você tá com muita limpeza no grupo, não sei o quê, enfim. Então, eles vão conduzindo o campo, até que chega no ápice da força. Então, eu vi essa condução inteira, do xamã ali, do que o Rex também fazia, enfim, estavam os três conduzindo, né? O Rex, o xamã e o maestro. Teve muitas coisas, claro, que aconteceram nessa experiência, mas eu fiquei mais de fora. Então eu tive essa percepção de que eu estava vendo... acompanhando todo o processo. Como é a ayahuasca. O que ela faz com as pessoas, o que ela é capaz de fazer, né? O que a frequência faz nas pessoas. Porque, é o que eu te falei, cada música trazia um campo diferente para aquilo. E foi aí que eu tive o estalo da música, né, que eu falei, que eu estou usando, né, no meu dia a dia agora. Porque a música é instantânea, a frequência está ali, é instantânea. Então, se você está sintonizado, você se mantém sintonizado, sabe? Se você não está, você sintoniza. E eu tive esse insight ali, quando eu tive essa visão do que os ícaros faziam com as pessoas, com cada um. E eu vi processos individuais de algumas pessoas, eu via o campo, eu via os animais, né? Porque como foi uma cerimônia Shipibo, ele traz muito a força dos animais, do côndor, né, que é muito forte ali no Peru, da serpente. Os animais de poder, acredito eu. Mas muito, assim, principalmente da trilogia Inca, né, que é o côndor, a serpente e o puma. Depois até a gente fala um pouquinho sobre isso. E ele usa muito dessa energia. E o côndor, que é o animal responsável pela elevação espiritual, né, na cultura Inca, ele é quem conduziu a energia da ayahuasca. Então eu via um côndor imenso, assim, no meio do salão, e ele ia, cada vez que o xamã cantava um ícaro diferente, esse côndor ele batia a asa, e eu via o campo aumentando, entendeu? Eu via o campo aumentando. Aí o Rex vinha e acalmava, com a música dele, entendeu? E aí o tambor vinha e dava uma acalmada também para equilibrar. Aí vinha o xamã de novo, aí vamos viajar de novo. E eles ficam conduzindo, assim, né? Não é nada... É um processo que eles vão construindo, sabe? E eu vi o processo acontecendo. Então, acho que foi uma experiência muito diferente, essa que eu tive. E é interessante você falar, até por conta que a gente está falando do despertar, porque a pessoa que passa por esse processo, ela tem que estar pronta também para ver as suas partes sombras. Sim. Igual você falou. Sim. Porque muita coisa ali vai vir à tona. Sim. Vai vir ali a parte física também. E aí esse é o despertar, é a gente encarar tudo isso, é uma parte do despertar. E uma coisa interessante da limpeza da ayahuasca, que veja, eu falo muito sobre psicossomática, né? A influência que as emoções têm no corpo. Então se a gente sabe que quando eu não falo, quando eu não expresso, eu acumulo energia, vamos pensar nisso. Se eu tomo ayahuasca e eu vomito, o que eu estou vomitando? Entendeu? Eu estou vomitando toda a emoção que eu guardei, eu estou vomitando toda a raiva que eu guardo, eu estou vomitando a tristeza que tem dentro de mim. E eu não sei se você observou, tem pessoas que só colocam para fora a energia. Sim, não tem uns que vêm o físico mesmo, né? Tem os dois. Então, assim, o físico, a representação física, o vômito, ele não é o físico que está sendo removido ali, sabe? É o extrafísico que está saindo. Entende? Então é o que eu falei, a ayahuasca, ela sabe onde ela tem que ir, ela sabe onde ela tem que mexer. E se tiver coisa que não é para estar ali, faz sair. Tanto é que ninguém come carne uns dias antes, para evitar qualquer problema desse também. Reduzir a chance, né, digamos assim, de ter uma limpeza mais forte. Então, por isso que eu não recomendo para quem não tem consciência do processo de cura. Para quem não tem consciência que cura é olhar para dentro e nem sempre o que você vai ver vai ser agradável. Vai ser agradável. E é interessante porque tem pessoas que acham que passando pela ayahuasca vai encurtar o caminho, o processo do despertar. E não necessariamente. Não necessariamente. É uma ferramenta, como qualquer outra. Ela pode encurtar, mas ela pode fazer o caminho inverso também. Por exemplo, pessoas que se deslumbram muito, sabe? Ficam naquela coisa, pô, eu quero ver de novo, eu quero estar lá de novo, eu quero sentir aquilo de novo. E começam a gerar um certo tipo de vínculo
sabe? Um certo tipo de necessidade, dependência. De dependência da medicina para atingir esse estado de consciência onde ele consegue ter mais acesso e tudo mais. Então isso é um grande perigo também. Ou acredita que só por esse caminho que vai conseguir ter um acesso. Isso, também. Então tem muitos perigos a ayahuasca, por isso que eu não indico, cara, de jeito nenhum. Você tem que ter uma consciência muito grande para usar esse negócio. E para usar assim, para usar e receber tudo que ela pode te dar, sabe? Se você tiver essa consciência, esse preparo, vai ser fantástico, cara, vai ser fantástico. Eu recomendo muito, de olhos fechados eu recomendaria. Mas se não tem, não faça. Porque a chance de dar errado, o que pode dar errado é mais importante, sabe? Do que a própria experiência. E você pode acessar alguma coisa que você não vai saber lidar. Isso, então, o que pode dar errado é mais importante, entendeu? Mais importante. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tem que respeitar. Não é assim, fiquem com medo da ayahuasca, não é isso. Mas tem que ter preparo para fazer isso. Sejam conscientes do processo. Conscientes do processo, sobre a espiritualidade, o que a medicina faz, o respeito que tem que se ter pela ayahuasca, porque hoje em dia a gente vê a ayahuasca sendo comercializada como uma coisa, vou aqui, vou até todo banalizada. dia. Não é, sabe? O que eu entendi para mim a ayahuasca ela não faz parte da minha frequência, não é algo que é meu, que ressoa comigo. Eu fiz as 2 vezes porque eu estava em locais sagrados, próprios para aquela experiência. Mas não é meu isso. Não é uma experiência que eu vou ter várias vezes. Eu só vou buscar a ayahuasca novamente se eu quiser acessar alguma coisa que eu não estou conseguindo acessar. É só isso. Ela é uma ferramenta que vai servir para isso, para mim, Henrique. Não é? Então é importante as pessoas também terem essa consciência, né, de questionar se de fato é para mim ou não. Na primeira experiência, a abuela me falou, isso não é seu. Isso não é seu, mas você precisa conhecer, você precisa entender o que é a ayahuasca e o que ela pode te trazer. Então, assim, não foi a última vez que eu usei, tenho certeza absoluta. Eu vou usar novamente, mas daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, quando eu precisar acessar alguma coisa que eu não estou conseguindo sozinho, ou precisar no meio do caminho, enfim.